Olá, pessoal. Sou o professor Samuel Silva e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas, à nossa disciplina de sintaxe do português. Hoje a nossa aula é do módulo 2, as principais linhas teóricas da sintaxe. Na aula passada, nós vimos na unidade 1 as as linhas formais, né, a sintaxe formal e a sintaxe gerativista, e agora na unidade 2 nós vamos ver a sintaxe funcionalista, sendo justamente essas as principais linhas teóricas que trabalham nessa área da sintaxe, né? E a partir dessa aula, então, vamos fechar essa questão das linhas teóricas principais que trabalham da sintaxe, para que a partir das próximas aulas, então, nós vamos para as questões mais práticas, para os níveis de análise, as unidades de análise. Então, hoje vamos trabalhar na unidade 2, então, sobre a sintaxe funcionalista. A sintaxe, o que é a sintaxe funcional? A sintaxe funcional tem ali o seu início com esse texto do Talme Givon, chamado aí do discurso para a sintaxe, onde ele justamente ele sai um pouco da linha do estruturalismo, que era a linha teórica anterior, em que se falava de um estudo autônomo da língua, a língua pela língua, do estudo apenas da estrutura da língua, e vai justamente para essa questão do discurso, né? Ou seja, da questão do que é fora da língua, do extralinguístico, aquilo que é fora da forma, fora da estrutura da língua, para aquilo que é social, e como que isso que é social, que é cultural, vai interferir também na estrutura linguística, e dando justamente o foco na sintaxe, né? Ou seja, na ordenação da sentença, na ordenação da oração, como que esse processo da interação, do uso da língua no dia a dia vai interferir nessa formação da sentença, nessa formação da oração. Então, nesse livro já do Talme Givon, ele vai estar ali pesquisando a língua em suas situações reais de uso, e aí justamente relaciona discurso e sintaxe. E aí ele conclui que a sintaxe das línguas humanas existe em razão das funções que a estrutura desempenha. Essa questão das funções, daí vem o nome sintaxe funcional, vai justamente relacionar, né, algumas estruturas da língua, né, algumas estruturas gramaticais de como a ordem da sentença e tal, como que essa ordem da sentença, como que essas estruturas são motivadas por questões externas à língua, né, por questões do uso, da interação entre os falantes, e justamente essas motivações que são extralinguísticas, que é denominada de função, e daí justamente vem o nome da teoria chamada sintaxe funcional, né, que trabalha com essa lógica das funções. Então, o que nós vemos aí é uma mudança de paradigma, né? Então, em que esse novo movimento do extralinguístico para explicar aquilo que é da estrutura da língua, ou seja, aquilo que é fora da língua, para explicar aquilo que está na língua, as estruturas, as formas que se configuram na língua. Então, é uma mudança de paradigma, porque no paradigma anterior, que é o estruturalismo linguístico, se pregava um estudo da estrutura pela própria estrutura, ou seja, a própria estrutura da língua explica a estrutura da língua, sem procurar explicações e motivações que fossem fora da língua, que fossem extralinguístico. Continuando aí, então, os principais teóricos aí da sintaxe funcional vão dizer as pressões de uso e a cognição funcionam como catalisadores para a mudança linguística e, consequentemente, como os motores de dinamização das línguas humanas. Então, no estruturalismo, que é a linha anterior, não se preocupava com a mudança linguística, já que a metodologia era sincronia, ou seja, se estuda um momento da língua específico e a estrutura da língua naquele momento, né? Já quando se pensa na mudança linguística, você não vai focar no momento da língua, mas justamente a mudança ocorre de um momento a outro momento. Então, exige um olhar através do tempo da língua, como que a língua muda de um momento para outro, né? E para explicar essa mudança, as teses aí, as hipóteses são justamente que pela questão das pressões do uso, ou seja, tem a ver com o social, com as mudanças sociais,
e também com a questão cognitiva, né, que vai ser uma questão importante para a sintaxe funcional, como que funciona o processamento mental da espécie humana e como que se relaciona com essa formação das estruturas na língua. Então, vai passar a haver aí um enfoque nos fenômenos linguísticos sincrônicos e diacrônicos ao mesmo tempo, né? Ou seja, sincrônico é estudar a estrutura da língua num dado momento, e diacrônico como que essa estrutura muda de uma época para outra, de um momento para o outro. Um dos precursores da sintaxe funcional vai ser justamente a Escola de Praga. Apesar da Escola de Praga ser basicamente uma escola de cunho estruturalista, mas já em alguns textos, né, dos principais teóricos lá da Escola de Praga, né, como o próprio Trubetskoy, vão falar da lógica da estrutura dos enunciados sendo determinada pelo uso que lhes é dado e pelo contexto comunicativo em que ocorre. E é justamente isso que a sintaxe funcional vai defender, né? E essas pressões do uso, isso que do momento da fala, como que eu vou ter que adequar a minha fala a um dado contexto, isso vai moldar a estrutura da língua, isso vai moldar a gramática da língua. E a partir dessa lógica, então, se considera a língua como um instrumento de interação social. Então, é nessa interação social entre um falante, um ouvinte, né, entre o que escreve e o que lê, é nessa interação social que essas estruturas vão sendo formadas, né? Então, a estrutura não é estanque, ela não é pronta, acabada lá na gramática, mas ela vai mudando a partir do momento que também os moldes da interação social, de como que se interage socialmente, os contextos de uso da língua nessa interação social muda, a língua também pode mudar, algumas estruturas da língua podem mudar a partir dessas motivações que são externas à própria língua. Na análise linguística de cunho funcional, consideram-se, então, aspectos cognitivos e comunicativos, fatores sociais e culturais, papel dos interlocutores, contextos discursivos, variação e mudança. Então, todas essas questões são levadas em consideração na análise linguística de cunho funcional. Dentro disso surge a chamada linguística cognitiva funcional, ou a linguística funcional centrada no uso. Então, também uma linha dentro da linguística funcional que vai também pensar nessas questões do processamento mental dessas estruturas e como que esses processamentos vai interferir e vão trazer uma certa estabilidade nessa estrutura, mas essa estabilidade, obviamente, ela também vai ser moldada por aquilo que é o uso e que não é tão estável assim. Então, há um certo equilíbrio entre estabilidade das estruturas da língua e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade que permite com que essas estruturas se modifiquem dependendo do contexto de uso, dependendo do momento histórico e por aí em diante. De modo geral, né, pensando agora no que a sintaxe funcional estuda, de modo geral, temas relacionados à emergência e à regularização de padrões construcionais no nível morfossintático, né? O que vem a ser isso, né? Então, a sintaxe funcional, ela vai trabalhar com esses dois aspectos, a emergência e a regularização de padrões. O que vem a ser isso, né? A emergência tem a ver com o uso real da língua, com o contexto de uso da língua. No dia a dia, o que vai exigir do momento. Então, por exemplo, você tem uma mudança, por exemplo, relacionada ao uso de tecnologias. Então, hoje nós temos e vivemos em uma sociedade muito mais tecnológica, que se utiliza de muito mais aparelhos tecnológicos para estabelecer comunicação entre as pessoas. Então, por exemplo, vai ter uma interferência dessas tecnologias mais atual na própria estrutura da língua. E a partir, então isso tem a ver com a emergência, o que surge no momento. Mas ao mesmo tempo vai haver uma certa regularização de alguns padrões de uso, algumas estruturas
de uso vão se estabilizar e vão passar a ser recorrentes. Então, vai ter uma regularidade naquele uso daqueles padrões da língua, por exemplo. Um exemplo clássico, por exemplo, relacionado ao uso do WhatsApp, por exemplo, como troca de mensagem, o uso do você, abreviado como VC, por exemplo. Isso já é um uso que já está sendo regularizado na nossa língua. Né? Trocas de mensagem, por exemplo, você escreve, em vez de escrever você, escreve apenas VC. Então, já é, digamos assim, uma abreviatura padronizada, que os usuários da língua já conhecem essa estrutura, já sabem o que significa. Então, essa lógica. Então, a emergência, por exemplo, o uso de uma tecnologia como o WhatsApp, vai gerar uma estrutura padrão, regular, esse VC, por exemplo, que vai passar a ser reconhecido como uma estrutura viável na língua para se comunicar aí entre falantes, entre sujeitos na língua. A sintaxe funcional, então, procura observar, além de motivações estruturais, aspectos cognitivos e comunicativos subjacentes aos fatos gramaticais, ou seja, é isso que eu expliquei aqui nesse exemplo, é relacionar isso que é de emergência do momento, que são pressões do uso do cotidiano, com algumas estruturas que vão se regularizar, que vão se padronizar na língua. Então, estabelecer a relação entre o contexto de uso, as pressões sociais no uso da linguagem e os padrões que vão se estabelecer na língua, essa regularidade de alguns padrões. A sintaxe funcional considera que as verdadeiras motivações para a mudança linguística estão na busca de novos rótulos mais expressivos para substituir outros já desgastados pelo uso e para veicular a estratégia interativa mais adequada aos diferentes contextos de comunicação. Ou seja, aqui nessa citação aqui nós temos duas questões aí, né? Então, nós temos essa busca por novos rótulos, ou seja, novos nomes, novas expressões que seriam mais adequadas ao nosso momento, ao nosso contexto, que vão fazer mais, digamos assim, vão ser mais expressivos, vão conseguir produzir uma comunicação melhor, mais adequada ao nosso contexto. Então, essa é uma das motivações da mudança linguística. E outra motivação é essa questão da estratégia interativa mais adequada ao contexto, né? Ou seja, então, por exemplo, eu falo de uma forma diferente aqui dando uma aula do que eu falaria com amigos, colegas, por exemplo, em uma mesa de bar. Então, a estratégia que eu uso para me comunicar num ambiente num ambiente ou em outro ambiente é diferente. Então, são esse tipo de questão que, digamos assim, motivam a mudança linguística. Essa busca por expressões mais adequadas, por nomes mais adequados para alguns objetos, por aí em diante, e essa estratégia interativa, como que eu quero me fazer, né, digamos assim, ser entendido ou comunicar aquilo que eu quero, dependendo de um dado contexto ou de outro contexto. Então, pessoal, no campo da mudança linguística surge esse conceito de gramaticalização, né? O que é o conceito de gramaticalização? É quando uma dada expressão na língua que tinha um certo sentido semântico, um significado mais pleno, ele perde esse significado e passa a exercer apenas uma função gramatical, como uma expressão que se utiliza, por exemplo, para dar ênfase naquela fala, ou que para expressar um espanto, uma exclamação, por exemplo. Essas expressões que nós utilizamos no português, como né, daí, né, bar, que são expressões, por exemplo, regionais, que não têm necessariamente um sentido específico, mas exercem uma função gramatical ali no momento da interação. Então, estudar esse processo de gramaticalização passou a ser, digamos assim, um ramo bastante prolífico mesmo dos estudos funcionalistas, né? Um ramo aí que explicou, digamos assim, esse tipo de estudo do processo de gramaticalização explicou vários fenômenos do uso da língua portuguesa, por exemplo. Ele é um ramo bastante proeminente aí nos estudos da linguística funcional. Por meio dos estudos em gramaticalização, né, tem sido possível descrever
boa parte dos fenômenos históricos do português, assim como os traços característicos da morfossintaxe da atual sincronia do nosso idioma. Ou seja, o estudo da gramaticalização vai explicar, por exemplo, o porquê do uso de algumas desinências, alguns sufixos, alguns afixos e por aí diante, desse processo de construção aí da morfossintaxe do nosso português, desse nosso momento, né? Então, é um ramo de estudo aí, digamos assim, em que se tem vários pesquisadores hoje pesquisando dentro dessa linha da sintaxe funcional. E essas pesquisas da sintaxe funcional são pesquisas sempre de caráter pancrônico, né? Ou seja, o que vem a ser esse caráter pancrônico? Aqui junta o que seriam os estudos sincrônicos, ou seja, que se estuda a estrutura de um dado momento da língua, junto com também estudos de cunho diacrônico, ou seja, aquilo que é através do tempo, que estuda essas mudanças de um momento da história da língua para outro momento da história da língua. Então, as pesquisas funcionais, elas não estão dentro, digamos assim, metodologicamente, daquele chamado recorte saussuriano, lá do estruturalismo linguístico, que falava que os estudos, para ter um caráter científico, né, os estudos em linguística, deveria seguir o método sincrônico, né? Não, na sintaxe funcional, tem um rompimento com essa lógica lá do método sincrônico e vai trabalhar na junção dos dois, né, do sincrônico e do diacrônico, que é chamado lá pelo linguista Eugênio Cossério, né, que vai chamar desse método pancrônico, que junta essas duas metodologias, tanto a sincronia quanto a diacronia. Em termos mais recentes também, na sintaxe funcional, segundo a Bybee, 2006, é fundamental a relação da linguagem com habilidades cognitivas gerais. Então, a importância da frequência de uso na formação e preservação de padrões neuromotores. Isso tem a ver com uns estudos que vai um pouco nessa linha também da neurolinguística, né, de como que se dá os processos sinápticos na mente, no processamento da linguagem e tal. O uso de similaridade na categorização e a construção de generalizações através de padrões similares. A linguagem constitui um sistema complexo, no qual fenômenos ocorridos no uso real, com altos graus de repetição, dão a base para o desenvolvimento de uma gramática. Então, nessa lógica da sintaxe funcional, tudo aquilo que é a estrutura já estabilizada na gramática de uma língua, na verdade, ela só se estabilizou na gramática da língua porque antes ela foi uma estrutura de uso recorrente no uso real da língua, no uso concreto da língua, no dia a dia da utilização dessa língua. Então, não é o inverso, como geralmente se pensa, né? De a gramática que molda a nossa fala, o nosso uso real da língua, e nós temos que nos adequar à gramática. É claro que, para nos entendermos, né, nós utilizamos de uma gramática, inclusive uma gramática que nós aprendemos ali desde o momento que aprendemos a falar uma língua na nossa infância, então nós sabemos essa gramática de forma quase que automática e nos utilizamos dela no nosso dia a dia, mas a mudança linguística é possível justamente porque alguns padrões que vão sendo usados de forma repetitiva por uma dada comunidade linguística, esses padrões vão se regularizar e aí eles vão passar a fazer parte dessa gramática da língua, né? Então, é assim que ocorre a formação desses padrões regulares de uma gramática de uma dada língua. Como estudar alguns desses fenômenos usando a sintaxe funcional? Muitos pesquisadores brasileiros vêm empregando de modo explícito ou não a metodologia quantitativa variacionista na análise funcional de fatos linguísticos. Como que se dá isso, né? Os pesquisadores, por exemplo, vão elaborar um acervo de várias estruturas que ocorrem na língua portuguesa, a partir de contextos reais de uso, como, por exemplo, lá nesse acervo lá da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que eles pegaram vários, inúmeros discursos de deputados e vereadores da Câmara, da Assembleia Legislativa ali no Rio de Janeiro, e conseguiram estabelecer quais os padrões, quais as estruturas que são utilizadas ali no discursos desses deputados, por exemplo. Então, como que se estabelece ali uma oração subordinada,
uma oração coordenada nesse contexto ali de discursos que pretende convencer o outro, né? Ou seja, discursos que tem essa oratória como o principal ali, essa tentativa de convencer o outro do meu ponto de vista. Então, eles estabeleceram quais são essas estruturas mais padrões nesses contextos, que são contextos mais formais do uso da língua, e aí eles vão estudar como que ocorre essas estruturas, como que é a relação entre essas estruturas dessas orações e esse contexto de uso e as pressões dessas demandas e tal que ocorrem ali. Então, eles conseguem, então, trabalhar a partir dessa abordagem quantitativa, ou seja, qual a porcentagem de que tal estrutura ocorre, qual a porcentagem que outra estrutura ocorre, e eles vão estabelecer essa lógica de que tipo de estrutura é mais utilizada, que tipo de estrutura é mais utilizada para esse contexto, e que tipo de estrutura é mais utilizada para esse outro contexto, e por aí em diante, né? Então, essa é uma maneira que se tem estabelecido aí, que se tem feito esses estudos de cunho funcional. Com base, então, em um corpus definido, que é justamente esse acervo coletado, né, definido, e controlando a atuação de fatores sobre os usos dos elementos linguísticos, o analista pode, então, pesquisar um determinado fenômeno em termos de seus usos reais a partir de alguns fatores, né? Então, uma vez que você tem esse acervo pronto, você vai tentar estabelecer quais os fatores que estabeleceram aquelas estruturas, quais as motivações que fizeram com que determinadas estruturas se regularizassem, se tornassem de fato padrões, né, estruturas padrões. Então, por exemplo, que fatores são esses? Então, fatores sociais, normalmente associados ao perfil sociocultural dos usuários, né? Então, por exemplo, qual a classe social desse usuário, qual a questão econômica, né, de que nível econômico esse usuário está, por aí em diante, isso interfere, né, nessa questão do que tipo de padrões e estruturas frasais ele utiliza, por exemplo. Olha, aspectos pragmático-discursivos, né, que vão desde as características associadas ao tipo textual, que é utilizado, ao gênero discursivo e sua modalidade, até as pressuposições, inferências e marca de expectativa que nascem no ambiente da comunicação real entre falantes e ouvintes. Também aspectos formais relacionados a essas questões todas aí que são pragmáticas, né, o que podem interferir em seu uso. De um modo geral, o importante é observar a inter-relação entre esses fatores, ou seja, fatores de uso aí contextual, fatores de uso social, de uso dessa questão da demanda, né, do contexto, por aí em diante, relacionar esses fatores a fatores as formas linguísticas, né? Então, por exemplo, o exemplo do discurso dos deputados lá. Então, existem fatores ali envolvendo, por exemplo, o contexto de uso. Então, ele está nesse contexto da Assembleia. Então, quando alguém ali assume a palavra, então ele precisa, por exemplo, assumir uma postura de mais autoridade, ele precisa assumir uma postura de alguém que, no mínimo, saiba do que está falando, ou seja, que tenha conhecimento do assunto que está falando, né? Mesmo a gente sabendo que nem sempre isso é verdade, né, em relação ao discurso de deputados e vereadores, nem sempre eles de fato sabem, né, do que está falando e de fato tem conhecimento do assunto do qual estão falando, mas pressupõe, né, pelo cargo que ocupa, pelo lugar que estão ali ao assumir uma determinada fala, se pressupõe que eles saibam do que está falando. Isso é o que na linguística nós chamamos de ethos discursivo, ou seja, a imagem que o orador precisa assumir para que a sua fala tenha crédito, tenha credibilidade. Então, por exemplo, esse é um fator, né? Um fator em que ele tem que expressar nessa fala dele ou demonstrar nessa fala dele essa imagem de que ele sabe, por exemplo, do que ele está falando. Então, por exemplo, isso é uma questão pragmática, isso é um fator pragmático, né, um social, cultural, que tem a ver com o contexto de uso daquela fala. Então, por exemplo, se nós estamos
e que, na verdade, isso é subjacente a quase toda fala. Mesmo se eu estiver conversando em uma mesa de bar, por exemplo, né? Se eu estou contando uma história que aconteceu comigo, por exemplo, o ethos, esse conceito de ethos discursivo, né? Essa imagem que eu tenho que transmitir na minha fala, no mínimo eu tenho que transmitir o fato de que aquilo que eu estou falando é verdade, que de fato, realmente aconteceu aquilo. Então, isso é um fator pragmático, para um fator extralinguístico, a própria estrutura da frase que eu vou utilizar, por exemplo. Mas aí, o pesquisador, ele vai justamente relacionar isso que é extralinguístico, essas questões que é extralinguísticas, com a forma linguística. Por que eu escolhi tal estrutura ao contar alguma coisa, ou tentar convencer outro deputado da minha fala, por exemplo? Por que eu escolhi tal forma linguística e não outra forma no lugar daquela? Então, tem que estabelecer a relação entre isso. E vai entre essas duas coisas, o que é formal, o que é estrutural na língua, e o que é extralinguístico, o que é fora da língua. E, além disso, né, todas as outras questões, por exemplo. Então, questões que são textuais, do gênero textual. Então, por exemplo, um discurso na Câmara ou na Assembleia, ele segue uma determinada estruturação que tem a ver com o gênero discursivo, né, que é o falar em público no lugar mais formal, por exemplo. Então, eu falo de uma determinada forma. Então, geralmente, aquele ambiente ocorre o que nós chamamos de hipercorreção, ou seja, que o falante ele procura trazer na fala dele aspectos mais da gramática, mais da norma culta, né? E às vezes ele também acaba errando, digamos assim, porque aquilo que ele considera norma culta, às vezes não é necessariamente norma culta, né? É que dá esse exemplo do que ocorre esse fenômeno da hipercorreção, ou seja, ele tenta falar, digamos assim, muito bonito, e nesse falar muito bonito, ele usa estruturas que não são estruturas, digamos assim, da norma culta, mas que ele entende ser da norma culta, né? Então, todos esses aspectos estão envolvidos na nossa fala, no nosso cotidiano, e o papel do analista aqui, do linguista, da sintaxe funcional, é estabelecer essas estruturas da frase, essa ordem da sentença, como que eu escolho um determinado elemento ou outro para formar a minha oração ali, por exemplo, relacionar essa estrutura da frase, então, com essas motivações que são extralinguísticas, que são do contexto de uso, do ambiente que eu estou falando, que eu estou utilizando essa língua naquele momento, e outras motivações também de cunho social, de cunho cultural, e por aí em diante, né? Então, de um modo geral, né, análise linguística funcional, o importante é observar, então, essa inter-relação entre esses fatores e o uso das formas linguísticas, procurando motivações ou formas de prever as tendências de uso. Então, em determinados fenômenos pesquisados, né, um ou algum dos fatores apresentados pode ou podem ser mais preponderantes que outros. Não quer dizer que todos os fatores vão aparecer em toda a questão. Não. Então, cada fenômeno recorta ali, né, alguns desses fatores que vão ser mais preponderantes para a escolha de uma determinada estrutura e não outra no lugar dela, né? Portanto, aí não há uma regularidade matemática na aplicação desses fatores, né? Então, qual fator é mais relevante para a utilização daquela estrutura? Então, o analista que vai ter, obviamente, que ter esse olhar mais atento para estabelecer ali a relação correta entre um dado fator sociocultural e a escolha por uma dada estrutura linguística e não outra. Então, de um modo geral, nas pesquisas funcionalistas, adota-se uma conjugação de procedimentos metodológicos distintos, conjugando o viés quantitativo e qualitativo, bem como fatores intra- e extralinguísticos, ou seja, fatores que são internos à estrutura da língua e fatores que são externos, que tem a ver com a questão cultural social. Pesquisas mais recentes têm adotado um modelo mais complexo e abrangente, baseado em Croft, 2009, para abordagem construcional. Segundo esse modelo, há necessidade de se considerar alguns fatores, por exemplo, né, aspectos formais, então pesquisa dos fatores estruturais de composição interna, no nível morfológico e sintático, e de ordenação, no nível da cláusula, bem como a frequência de uso
dessas formas. Também considerar aspectos semânticos, né? Por exemplo, polissemia, ou seja, os vários sentidos que uma dada estrutura pode vir a ter, dependendo do contexto de uso, e o nível de integração dos termos analisados e também o processo de gramaticalização, que, como eu falei, é um ramo de estudo bastante proeminente aí dentro dos estudos funcionais. Também aspectos pragmáticos, né, que tem a ver com a atuação de pressões como inferência sugerida, perfil do interlocutores e outros fatores que vão intervir aí nessa interação entre esses indivíduos nesse processo aí da interação social. Tem também aspectos discursivos funcionais, como, por exemplo, o gênero textual que é utilizado, as sequências tipológicas, né, que podem favorecer a ocorrência e a frequência de determinadas construções, e por aí em diante. Mas, segundo Oliveira e Vautre, 2009, a adoção e a combinação dos fatores referidos normalmente justificam-se pela consideração da diversidade de motivações que estão em jogo no uso linguístico. Uma série de pressões de natureza e âmbito diversos concorrem em maior ou menor grau para a configuração das construções no nível da sintaxe, né? Nesse sentido, o foco da análise não reside num ou noutro desses fatores, mas na inter-relação entre esses fatores de cunhos extralinguísticos, numa perspectiva mais holística de tratamento dos dados, né? Isso conforme a fala no texto da Rosária, do Ivo Rosário, que é o nosso texto base dessa aula de hoje. Então, tá aí a nossa referência, né, Ivo Rosário, que faz um apanhado da sintaxe funcional, que esse texto dele está lá no livro Sintaxes, uma introdução, livro do Kennedy e do Otero, né? Então, essa aí foi a nossa referência, né, para vocês poderem consultar e aprofundar mais nesse assunto. Então, o conteúdo da nossa aula, então, de hoje foi essa. Então, espero vocês, então, na nossa próxima aula. Até mais.